A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma jornada de conhecimento da Palavra de Deus através da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer receber aqui semanalmente pastores, professores, superintendentes, coordenadores, alunos e todos que amam a Palavra de Deus e a escola dominical. Parabéns a você que está aí no Ministério de Ensino há muito tempo, que Deus continue te dando graça, te abençoando, e parabéns a você que aceitou o desafio nesse trimestre. Estamos juntos e com certeza o Senhor nos dará graça para realizarmos a sua obra no brilhante Ministério de Ensino. Eu atuo na EBD há mais de 25 anos, tanto como professor, coordenador, hoje eu sou superintendente na minha igreja aqui em Campinas, e eu também atuo com a liderança de juventude na igreja. Por isso, olha, é importante você acompanhar o nosso canal. Aos que estão inscritos, Deus abençoe. Quem ainda não está, inscreva-se e ative as notificações. Se você está inscrito e ainda não ativou, ativa, clica no sininho para o YouTube avisar sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Outra coisa, aqui nós temos links de material gratuito em PDF, as revistas, por exemplo. Se você acha interessante adquirir um pacote com slides de todas as aulas, leitura diária de todas as aulas e também com vídeos, convites para todas as aulas, fala para mim aqui nos comentários, coloca assim a hashtag eu quero. E nos comentários fale para nós de onde você está nos assistindo. Queremos saber até onde a nossa voz está chegando através desse nosso trabalho aqui, tá certo? Dá uma olhada na descrição, tem todas as nossas redes sociais e tem conteúdo aqui interessante. Olha, nós estamos com um podcast aqui no canal, Fala de Não Podcast. E nós temos aqui um podcast todo sábado às 9 da manhã. E no último sábado, na verdade na sexta eu tive que antecipar, eu recebi o Lucas Santos, que tem um perfil chamado Carteira Inteligente. E Deus tem usado o Lucas, sabe para quê? Para ajudar pessoas com gestão financeira, gestão de recursos. Na maioria das vezes os crentes vivem de provisão em provisão. Sabe por quê? Porque não sabem administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então, o podcast do Lucas está aí e o Lucas tem um curso de gestão financeira. E eu estou colocando o link deste curso do Lucas aqui na descrição dos vídeos. Se eu for interessante para você, para sua empresa, para sua casa, adquira o curso do Lucas. Ele é militar, sargento do exército, crente, servo de Deus. Com certeza vai servir de bênção para a sua vida, tá bom? Vamos embora então para mais esse trimestre que está começando. Vamos dar sequência aqui nesse trimestre que está começando. Tem uns irmãos que acham ruim esse início, mas faz parte, irmão. Gravar uma aula, você acha que é de vez assim chegar? Não é não, tá bom? Faz parte tudo isso, tá ok? Olha só, em breve um curso para professores da IBD. Transforme suas aulas. Eu estou quase gravando, vai ser muito bom. Lição na classe de adultos, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui, ó, só para os irmãos saberem, né? Nós temos aqui, ó, as revistas com as quais eu trabalho aqui no canal, tá? Então, ó, nós temos Adolescentes Vencedores, História do Povo Escolhido, O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus, classe de juvenis, Igreja, um lugar de comunhão, classe dos pré-adolescentes, Encorajamento, Instrução e Conselho, Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos, é o título da lição de jovens, tá? Nós trabalhamos com todo esse conteúdo, por isso é importante você pegar o link do nosso canal e compartilhar aí na sua igreja, com os seus amigos, com outros professores também. Muito bem, vamos olhar então aqui, ó, na revista dos adultos, a primeira aula. Você já viu os títulos que nós vamos trabalhar? Essa é a primeira aula, então a gente precisa até mostrar um pouco aí do que nós vamos falar ao longo desse trimestre, tá? Olha só, na minha igreja o meu pastor é que vai dar as aulas. Como que vai ser na sua igreja? Na minha igreja o pastor chamou a responsabilidade. Olha só, quando a família age por conta própria, lição 1. Lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Lição 3, ciúme
o mal que prejudica a família. Lição 4, ídolos na família. Lição 5, motim em família. Lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Toda vez que um filho se rebela, toda vez que um filho se desvia, a culpa é dos pais. Nós vamos ver isso. O relacionamento entre nora e sogra, lição 7. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Lição 9, uma família nada perfeita. Lição 10, quando os pais sepultam seus filhos. Nós estamos cuidando de uma irmã, há 5 meses perdeu o filho. E todo final de semana, quando lá nós chegamos, a pergunta dela é sempre a mesma. Por que Deus levou o meu filho? Lição 11, os prejuízos da mentira na família. Lição 12, criando filhos saudáveis. E lição 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Gente, esta é uma revista imperdível, realmente, para a igreja inteira participar. Muito bem. O texto áureo desta lição está em Gênesis 17, 19, tá? O pastor Elinaldo Renovato, não é isso? Pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista desta lição, Elienay Cabral, por isso que eu estou procurando um nome aqui, não estou. Elienay Cabral. Como a gente trabalha com diversas revistas, perde-se às vezes um pouquinho aí. Pastor Elienay Cabral, que esteve inclusive aqui em Campinas ministrando para nós aí um simpósio há alguns dias atrás. Ele também que é consultor doutrinário teológico da CPAD, tá? Ele escolheu aqui como ponto de início esta família tão especial, não é? Que é a família de Abraão e Sara, ou Abrão e Sara. O texto áureo está em Gênesis 17, 19. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Tá? Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis, tá? É interessante que nós vamos ver aqui uma incoerência, né? Aparentemente, né? O pai da fé deu uma vacilada, né? Mas nós vamos olhar isso aqui, ó. O texto em destaque para você ler aí, o texto da leitura bíblica em classe está aí na sua revista, e por isso a gente já vai aqui para a introdução. Eu confesso que a partir desse trimestre eu não vou me preocupar tanto com o tempo da aula, porque existe essa preocupação, tá bom? E aí eu acabo falando muito rápido. Então, a partir desse trimestre eu vou falar mais calmo e eu espero que os irmãos absorvam aí o conteúdo, tá? Até para os irmãos entenderem que a gente não lê a revista toda, a gente vai pontuando, então, mais calmo para os irmãos entenderem, tá? Eu vou tentar procurar sempre falar onde é que eu estou. Introdução. Ao longo deste trimestre estudaremos assuntos relacionados à família, tá? Diferente de outros trimestres, os assuntos deste trimestre se referem aos problemas do cotidiano familiar. Por exemplo, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros. Ou seja, esta é uma lição prática. Esta é uma lição prática, tá certo? Então, nós vamos tratar de muitos assuntos do nosso dia a dia. Isso cria, na verdade, o quê? Uma identificação com a igreja, com os alunos, tá? Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso, né? Então, parece um contraponto. O pai da fé deu uma vacilada. O pai, é legal isso que a Bíblia faz, porque a Bíblia, ela humaniza os nossos heróis. Ah, isso é demais, hein? Pegou, não? A Bíblia humaniza os nossos heróis.
os heróis dos filmes, os heróis de Hollywood, os seus defeitos são minimizados, ok? As biografias minimizam os defeitos das pessoas para mostrar só as suas perfeições. A Bíblia humaniza os nossos heróis. E você sabe que isso cria uma conexão? Olha só, nas redes sociais, você sabe o que cria conexão com as pessoas? A humanização dos nossos perfis. Então, por exemplo, se um pastor ele só posta pregação, 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 mas quem que é ele? Então, quando ele posta tomando um café, quando posta passeando com a família, isso se chama humanização do conteúdo, ou seja, é uma aproximação com as pessoas, senão fica uma coisa muito distante, né? Então a Bíblia ela não esconde os erros dos nossos heróis exatamente para produzir essa conexão, para mostrar que a gente como a gente. Lembra de Elias? O Elias que orou, o fogo caiu do céu e tal. Então, aí a Bíblia diz lá em Hebreus, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, era um homem como qualquer um de nós, tá? Muito bem. Tópico 1. Deus faz promessas a Abraão. Lembrando, já se inscreveu? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações, crente. Dá like no vídeo e deixa seu comentário. Fale para nós de onde você nos assistindo para a gente saber até onde que nossa aula está chegando, tá certo? Muito bem, ó. Tópico 1. Deus faz promessas a Abrão, né? O nome dele ainda não havia sido mudado. Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. Enquanto eu estava escutando algumas coisas para poder gravar aqui a aula para os irmãos, né? Abrão tinha 75 anos, não é? Sarai talvez era mais nova que Abraão, mas a Bíblia diz que ela já tinha cessado o costume das mulheres, não é? Então, a nossa irmã Sarai não ovulava mais. Quando a mulher não ovula mais, significa que o seu útero não gera mais. E enquanto eu estava escutando algumas coisas para vir aqui gravar para os irmãos, eu fiquei pensando, mas Deus é demais, né? Para dizer o mínimo. Quer dizer, ele olha para um casal que não tem filhos. Olha só, ele olha para um casal que não tem filhos, que a mulher é estéril, que a idade dos dois é avançada e diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus olha para Abraão, um homem de 75 anos, e diz para ele que ele seria pai de nações. Isso é extraordinário. Olha só, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Só Deus pode fazer isso. E ele fez, e ele faz. Na conta aí, Abrão tinha 75 anos quando Deus lhe fez a promessa. Isaac nasceu quando ele tinha aproximadamente 100 anos. Então nós podemos dizer e afirmar que Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa divina, não é? E se nós pensarmos no tempo anterior, aonde eles sonhavam em gerar um filho antes da promessa, Abraão passou a sonhar em gerar um filho na promessa. Ele sonhava muito antes. Então nós estamos falando de, sei lá, no mínimo aí 50, 60 anos de espera. Pensa nisso. Esperando o cumprimento da promessa divina. Todo mundo sabe que dentro daquela cultura, gerar filhos era sinal da bênção de Deus. Gerar filhos tinha a ver com o status social. Gerar filhos tinha a ver com a promessa messiânica. Entende? Então tem todo um contexto aqui, certo? Então, uma mulher ser estéril, na verdade, a esterilidade de uma mulher era sinal de dó
sabe? Tadinha dela. Ah, ela é uma coitadinha. É esse o contexto. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Tópico 2.2. Este questionamento revela que sua fé estava em crise. Olha só, o pai da fé teve crise na fé. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Olha que coisa. Eles estavam olhando para a impossibilidade. Mas anote aí. O impossível é apenas uma oportunidade para o sobrenatural se manifestar. Apenas isso. Então, aquilo que para Abraão e Sarai era impossível, para Deus era possível. O que acontece é que eles recebem a promessa e vão se passar mais de 20 anos sem qualquer sinal do cumprimento da promessa. Isso é complicado, porque esperar pela promessa é continuar confiando sem nenhum sinal visível de que a promessa vai se manifestar. Durante mais de 20 anos, tudo que este casal tem é a promessa. Por isso que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Veja, é uma espera qualificada, não é uma espera qualquer. É uma espera com paciência. Por quê? Porque as promessas de Deus têm base no seu próprio caráter. O homem pode falar e não cumprir, mas Deus não mente e nem volta atrás em sua palavra. Qual é a grande lição aqui nesse primeiro momento? Que quando, ao invés de olharmos para a promessa, nós olhamos para a impossibilidade, nós saímos de um ambiente de fé para um ambiente de dúvida, de confiança para desconfiança. E quando isso acontece, nós começamos a agir olhando para a impossibilidade e não para a promessa. E aí tem atitudes precipitadas, aí tem atitudes que não tem nada a ver com a vontade de Deus e por aí vai. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus e nas suas promessas, principalmente quando não há nenhum sinal do cumprimento dessa promessa. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque senão, se até Abraão vacilou, imagina nós. Isso mostra a humanidade do pai da fé, a humanidade dos heróis da fé. Quando nós tiramos o nosso olho da promessa e olhamos para a impossibilidade, olhando para a impossibilidade vem a dúvida, vem o questionamento e vem esse desejo, essa sede. Bom, tem que fazer alguma coisa, né, para ver se acelera. Quem sabe, né? Sabe aquela história assim? Faça a sua parte. Nem sempre faça a sua parte. Tem coisas que só nos resta esperar. Há momentos, há situações na vida que a única alternativa é esperar. O segredo é descansar, o segredo é confiar. Tem um sorriso te esperando quando este dia raiar. Esperar. Quando o salmista diz, esperei com paciência, espera. E esperar muitas vezes significa
espera, não se mova, não tome nenhuma atitude. Por quê? Porque não é a sua parte, é Deus que vai agir, é Deus que vai mover, é Deus que vai trabalhar. Ah, mas então eu vou ficar sem fazer nada. Há momentos que a alternativa é espera. Lembra lá em Isaías, se não me falha da memória, 2 Crônicas 20, quando o povo, os amonitas, moabitas, se unem para lutar contra Josafá, lembra disso? O que Deus disse para eles? Parai, estai em pé e vede. Diante do mar vermelho, o que Deus disse para o povo? O que Deus disse para o povo? O Senhor pelejará por vós. Pronto. Existem momentos que qualquer interferência nossa vai dar B.O., irmão. Então a gente tem que aprender a esperar. O mais difícil no confiar em Deus é o espera. Irmão, agir, trabalhar, correr atrás, não sei o quê. Isso a gente dá um jeito, irmão. Mas e sentar no sofá? Colocar um louvor e ficar escutando? Tá fazendo o que aí? Nada, né? Estou esperando. É como você pegar um ônibus. Você vai pro ponto e espera. Oh, aleluia. Se você não esperar, o ônibus vai passar e você vai perder. Mas esse ônibus... sei que hoje a turma anda de Uber mais, né? Mas fala a verdade. Você nunca ficou inquieto num ponto de ônibus, saiu andando, andou uns 50 metros, olhou para trás, o ônibus passou por você. Aí você deu o sinal, o motorista falou, só posso parar no ponto, foi embora. Precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tópico 2, interferência no plano de Deus. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Dá like no vídeo, deixe o comentário, que é muito importante para nós. Leia a descrição. Existem formas de você ajudar o nosso canal. Ajude-nos, tá bom? Muito bem. Interferência no plano de Deus. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela ainda estava com a idade avançada, né? Então, assim, a esterilidade aqui, na idade de Sara, já tinha ficado em segundo plano. Hoje, com todo o avanço da tecnologia e da ciência, gravidez acima dos 40 é considerada de risco. Imagina a gravidez acima dos 70, dos 80, dos 90. Pensa nisso, tá? Então, olha só. Naquele tempo era permitido fazer isso, ou seja, Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de ter um herdeiro seria tomar uma serva egípcia, Agar, e com ela conceber um filho. Deus nunca autorizou poligamia, tá? Só que tem a ver com o código de Hammurabi, que dizia o seguinte, que numa casa onde a senhora da casa não gerasse filhos e ficasse comprovado que ela era estéril, ela poderia, então, escolher uma de suas servas para se deitar com o seu marido e para gerar filho, e o filho gerado desta serva, desta sua senhora, se tornaria filho legítimo da sua senhora. Então, aqui dentro desse contexto, o filho que vai nascer de Agar é pela lei de Hammurabi, que não tem nada a ver com a lei de Israel, não tem nada a ver, ok? Até porque a lei aqui ainda não havia sido dada. Ok? Então, olha só, eles acabam olhando para uma cultura exterior é preciso ter cuidado. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse herdeiro, era permitido pela sociedade, não por Deus. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão.
Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Tá? Então, isso é tão verdade que Sarai era estéril, Raquel era estéril, Rebeca era estéril. Sarai deu a Agar para Abrão ter filhos com ela. Raquel, né, quando ela se casa com Jacó, já tinha a Leia ali na família. Lembrando que Raquel era estéril, aí os filhos de Leia ou de Lia, enfim, dava trabalho ali para ela. Mas Rebeca, a esposa de Isaac, que também era estéril, não entrou nisso aqui não. Eles oraram até que Deus lhe abriu a madre, tá? Então, olha só, nós vamos entender isso aqui. Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Tá dando uma piscadinha aqui, mas acho que vai voltar. Deus é poderoso para cumprir a sua palavra, tá? Lembra que eu disse? Quando você tira os olhos da promessa e olha para a impossibilidade, você começa a procurar algum jeito de resolver, de dar uma forçada para cumprir a promessa. E aí o que vai acontecer é que os dois vacilam na fé, tópico 2.2. Os dois vacilam. Lembra que a promessa é para os dois. Deus não prometeu um filho só para Abrão, até porque não tinha como. Ele promete uma bênção para aquela família. A promessa é para os dois, não é? Mas os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso significa desviar da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para sua vida. Então, eles não conseguiram evitar. Então, atitudes precipitadas geram consequências desastrosas. Anotou aí? Tá piscando, mas você tá me ouvindo. Atitudes precipitadas geram consequências desastrosas, tá? Então, a precipitação sempre será um problema. Anote aí, precipitação não combina com o cumprimento de promessa. Oh, Jesus, tem misericórdia. Anotou? Precipitação não combina com cumprimento de promessa. Tá bom? Então, quem tem promessa de Deus, a pior atitude que podemos ter é nos precipitarmos diante das promessas de Deus. A nossa precipitação não antecipa o cumprimento da promessa. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Vou até escrever. Vou até escrever. Ó, vou fazer um story aqui no Instagram. Você tem Instagram? Segue nós. Ó, gravando a aula de adultos, tá? Da escola dominical, já sabe, o link tá na bio, vai lá no canal e assiste. Presta atenção. A nossa precipitação não antecipa o cumprimento da promessa. Não adianta se precipitar. A precipitação de Abraão e Sarai só deu BO. Fica a lição, pega a dica. Deus te abençoe. Então, não adianta se precipitar. Não adianta não adianta querer dar um empurrãozinho na promessa, tá? A precipitação, aliás, só atrapalha, tá? Porque ela vai trazer consequências, ok? Que vocês sabem, a história está aí para deixar muito claro. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abrão permanece até hoje com as sementes de Ismael e Isaac, ou seja, judeus e árabes. Então, olha só, consequência de uma atitude durante milênios, provocando morte e destruição. Contenda. Podia ter ficado sem essa, ok? Mas a gente precisa aprender com isso também. Isso aqui mostra o seguinte, tá? Isso aqui mostra, nós falamos de Abrão
ou de Abraão como pai da fé, né? E nós costumamos enxergar Abraão como pai da fé, mas nós precisamos entender que Abraão não se tornou o pai da fé, dormiu à noite e quando acordou de manhã, pai da fé, super fé. Não. Abraão teve que aprender a confiar em Deus como todos nós e por isso teve atitudes negativas, atitudes não aprováveis por Deus, tá certo? Isso não tira a beleza da sua fé em Deus, pelo contrário, humaniza, mostra que é possível confiar em Deus em meio aí às nossas fragilidades, porque ele trabalha por nós e em nós. Amém? Aleluia! Já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós, fale para nós de onde você nos assiste, para sabermos até onde esta aula está chegando. Quer adquirir um pacote com slides das aulas, leitura diária das aulas e vídeo convites para as aulas? Fala aqui para mim nos comentários, coloca a hashtag eu quero, tá bom? Eu estou procurando saber se tem demanda para isso. Vai tomar muito do meu tempo fazer isso, mas eu preciso saber se tem demanda para isso. Muito bem. Tópico 3. As consequências de uma decisão precipitada. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o acesse meu site e lá tem um link para grupos de professores no WhatsApp. O pessoal está esquecendo. Temos grupos de professores no WhatsApp, tá bom? Muito bem. O conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro de casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa de seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. E aí ficou uma situação ali insustentável. Olha só, depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar a confiar em Deus e em suas promessas. Sabe o que é interessante de tudo isso? Que Deus continua trabalhando com Abraão. Abrão dá mancada e Deus continua trabalhando com ele. Não é interessante? Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Ah, irmãos, o dom do discernimento nos livrará de muita precipitação e de muita consequência da precipitação. Irmãos, eu costumo dizer que o dom de discernimento é o dom mais necessário para a igreja hoje. Sem o dom de discernimento, você ora quando deve agir, age quando deve orar, age quando deve esperar, espera quando deve agir, ou seja, a gente fica perdido. E aí? A oração e a palavra traz o discernimento para a gente entender o momento. Esse momento desse casal era momento do quê? Dos dois ficar fechadinho um com o outro. Deus não falou que você vai gerar, então fica fechadinho um com o outro. Para os dois melhorar o relacionamento um do outro, se comunicar melhor e esperar um outro, fortalecendo um ao outro na palavra de Deus. Mas ao invés disso, o que eles fizeram? Eles começaram a agir de forma precipitada, né? Precipitada, tá? E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter consequências sérias, gravíssimas. Nós vamos ter afastamento da vontade divina. Nós vamos ter afastamento da promessa. Nós vamos ter afastamento da fé no Deus que faz milagre. Portanto, concluindo aqui, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la
com sabedoria. Feliz é a casa que tem um sacerdote do lar. Feliz é a mulher que enxerga no seu marido um líder espiritual, um homem de Deus, né? Então, aqui Abraão, pela circunstância, ele se deixou levar. E a consequência foi muito complicada dessa precipitação. Que Deus nos guarde, que aprendamos com esta lição a confiar no Senhor, a não sermos precipitados, ok? E como homens, a liderarmos a nossa família em tempos de crise, de acordo com a vontade do Senhor. E não de acordo com as nossas vontades. Que nós aprendamos a confiar no Senhor. Quando não nos resta mais nada a fazer, senão esperar. Amém, meus amigos? Esta foi mais uma aula aqui do nosso canal. Muito obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a vida de todos vocês. Próxima aula com o título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Você não pode perder por nada esse trimestre, nem a sua igreja. Forte abraço, nos vemos na próxima semana.